Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu debate e também, para o seu esclarecimento junto aí às pessoas da sua comunidade, junto às pessoas da sua família, de maneira que todos possam também acompanhar e compartilhar desse conhecimento, né? Hoje nós vamos falar, nós no mês de julho, né, temos o Dia dos Avós, né? É uma data muito importante, ainda que não com tanta divulgação como deveria, né? E nós temos aí um número hoje muito maior de pessoas que vivem mais tempo, uma longevidade também maior, e sobre este tema nós vamos conversar com a psicóloga doutora Cecília Galetti, né? Doutora Cecília Galetti, que está conosco aqui no aplicativo e vai também nos trazer informações a esse respeito. É claro que, né, todas as famílias têm ou já tiveram ou contam com a presença dos seus avós, o avô, a avó, pessoas que muitas vezes são tios, tias também, mães, pais que já estão também com uma idade um pouco mais avançada e que também, né, o programa de hoje é dedicado a este universo, tá certo? E contamos, é claro, com a sua participação, com o seu like também nas redes sociais e com o seu compartilhamento, tá certo? Lembrando que o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon AM 740 em São Paulo, também nos 810 da Baixada Santista pela Rádio Universal de Santos, no www.radiotrianon.com.br, nos aplicativos de rádio TuneIn e Radios.net e ainda nas redes sociais facebook.com/RenatoHaddad e também no Instagram, @Renato_Albuquerque, tá certo? Você também pode se informar pela Rádio Trianon, também dentro do Radar Paulista, todos os dias às 18 horas, que é um noticiário com prestação de serviços, utilidade pública e entrevista. Tá certo? Bom, e aqui também na BCC, todas as segundas-feiras, sempre às 2h30 da tarde. Temos também como nossos apoiadores, né, o Mais Espaço Lazer, ou Eco Espaço Lazer, onde você faz aquela sua festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no www.ecoespaçoelazer.com.br ou ainda no facebook.com/ecoespaçoelazer, tudo junto, tá certo? Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Você obtém mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, né, faz sua reportagem, o seu programa institucional aqui conosco. É só falar com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, com a Betânia, o Bernardo, equipe aí sempre apostos para lhe atender. Mais informações você obtém no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Bom, dados os recados, vamos então falar com a nossa entrevistada, com a nossa convidada desta segunda-feira, a doutora Cecília Galetti, a quem eu convido aqui para participar também conosco do aplicativo. E já começamos aqui com muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite, doutora Cecília. Obrigado pela sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Olá, boa tarde. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora Cecília, eu falei, né, agora há pouco aqui que avós de pessoas da chamada melhor idade, aí eu até comentei, né, que não são só os avós. Às vezes, pais, né, que às vezes não se tornaram avós e que também, né, têm uma idade um pouco mais avançada, tios, tias, pessoas da família, né, que compartilham dessa convivência, estão cada vez mais ativos, tanto socialmente como economicamente, como também praticando esportes, tendo vida mais social ativa. Aqui a senhora atribui essa maior participação dessa camada da sociedade nessa vida cotidiana na população brasileira?
Olha, é importante a gente lembrar que a gente está vivenciando um momento de transição, né? Vamos lembrar que os nossos avós não tinham essa atividade, essa participação social tão intensa, né? Isso é uma transição, é uma mudança que nós estamos vivenciando. Primeiro, eu acho que graças à mudança de alguns conceitos socioculturais, né? A longevidade também, as pessoas estão vivendo mais tempo. Antes, a expectativa de vida ao nascer era menor. Agora não, agora as pessoas quando nascem já têm aí uma expectativa de vida no Brasil de aproximadamente 72, 73 anos, né? Mais do que era esperado no passado. Então, as pessoas estão aprendendo, né, como lidar com esse tempo de vida a mais, digamos assim, que elas têm hoje que antes não se tinha, né? Porque antes as pessoas morriam mais jovens, morriam mais cedo. Agora, com esse tempo, com essa expectativa de vida aumentada, né, como que eu uso esse tempo? E aí a sociedade, as famílias e a sociedade foram trabalhando para que houvesse uma mudança, né? Se eu vou viver mais, não basta viver mais, eu tenho que viver melhor. E viver melhor significa eu estar atuando, eu estar empoderado da minha vida, né? Eu estar participativo. Isso faz parte do envelhecimento ativo, inclusive, né, que a Organização Mundial de Saúde prega, que para a gente envelhecer bem, a gente precisa de alguns pilares. Né? Então, acho que o ponto de partida para responder essa tua primeira pergunta é essa. A gente está vivendo mais, o que não acontecia antes, e não basta viver mais, eu tenho que viver também com uma qualidade de vida. E viver com qualidade de vida é estar ativo socialmente. Isso faz parte até de conceitos de saúde, eu me relacionar bem com os meus amigos, estar inserido na sociedade, eu estar empoderado, né, no sentido de ter uma voz ativa, né, nas questões sociais ali da onde eu moro, no país, no bairro que eu vivo, eu lutar pelos meus direitos, eu saber quais são os meus direitos, eu estar inserido, por exemplo, digitalmente, né? Então, mas isso foi uma cultura que foi sendo trabalhada ao longo do tempo, né? Então, eu acho que essa mudança, o que a gente vê hoje, esse cenário que a gente vê hoje, é fruto dessa mudança que partiu com o aumento da expectativa de vida. Então, estamos vivendo mais. O que a gente precisa fazer para viver mais e bem, né? E a partir daí, esse trabalho todo, de toda a parcela da população que trabalha com idosos, geriatras, gerontólogos, especialistas em gerontologia, trabalhando para que isso seja incentivado, né? E a sociedade ela vai aprendendo a lidar também com esse número de idosos que cresce cada vez mais. Então, lembra, a gente não tem só um número maior de idosos, que aqui no Brasil, para efeitos vários, né, são pessoas consideradas idosas, pessoas com 60 anos ou mais. Tá? Então, a gente tem um número muito maior de pessoas com 60 anos ou mais hoje do que antigamente, mas não é só isso. A gente tem um número maior de pessoas vivendo mais. Então, octogenários, nonagenários. Então, como é que a sociedade está se organizando para favorecer que essa população viva bem? E aí, essa participação, esse incentivo para que eles tenham essa participação, sejam mais ativos, né? E eu acredito que o próprio reconhecimento deles, essa geração de idosos, né, que está mais ativa, eles trazem consigo aí uma bagagem, uma experiência de vida que também leva para que eles tenham essa iniciativa, que eles busquem isso, né? Essa inserção maior na sociedade. Muitos continuam trabalhando mesmo depois de aposentados, né? Ou estão expandindo o tempo de aposentadoria. Então, é uma mudança na cultura, né? Que se tinha com relação à população idosa, tá? Mas a questão, por exemplo, né? Você está dizendo que as pessoas vivem mais, estão realmente mais ativas, mas o que melhorou para que, por exemplo, né, a senhora disse aí, alguns anos atrás, nós não tínhamos essa idade, por exemplo, média de 70 e alguma coisa, né, onde aí vamos dizer, um corte, né, 73, 74 anos, a idade média que as pessoas vivem, né?
O que melhorou? A qualidade de vida, os governos passaram a se preocupar mais, a própria sociedade, os medicamentos que chegam às mãos dos idosos, das pessoas com uma idade mais avançada. O que foi fundamental, na sua opinião, para este avanço? Olha, para o avanço, para o aumento da expectativa de vida e do número de idosos que a gente tem, né, e idosos mais longevos, idosos, é uma somatória de fatores, tá, Renato? A gente sabe que a medicina evoluiu muito, né, questões da área da tecnologia também. Então, a melhoria, por exemplo, diminuiu a mortalidade infantil, a gente também melhorou os tratamentos, né, digamos assim, oferecidos, os avanços na área da medicina e da tecnologia, de saneamento básico, tudo isso favoreceu com que as pessoas parassem de morrer jovens, tá? Então, isso foi favorecendo para esse aumento da expectativa de vida, tá ok? Então, as pessoas passaram a viver mais, pararam de morrer jovens, tá? E passaram a viver mais por isso, pelo desenvolvimento, pela melhoria mesmo, né, de áreas tecnológicas, de saúde de uma forma geral, da medicina. Então, né, isso faz com que as pessoas consigam alcançar em maior número essas idades um pouco mais avançadas, certo? E a sociedade também, né, claro, uma vez que a sociedade ela vai se conscientizando, né, da importância do idoso na sua sociedade e da qualidade de vida que é necessário para viver bem, né, a sociedade é uma parte muito importante para favorecer que esses idosos, né, tenham uma vida mais saudável e que vivam mais. Então, acho que é um fator, é um conjunto de fatores, tá? Então, avanço tecnológico, avanços na área da saúde em geral, da medicina, e tudo isso junto com essa mudança, né, da percepção da sociedade. E, é claro, você falou também de governos, né? As nossas políticas de saúde pública, elas são muito importantes para a gente poder direcionar, garantir os direitos dos idosos, né? Nós temos aqui no Brasil o Estatuto do Idoso, que garante o acesso à saúde, o acesso à inclusão digital, né? A inclusão, a participação ativa desse idoso na sociedade, né? Então, que as políticas públicas são muito importantes para que, de fato, se faça valer o que consta ali no Estatuto do Idoso, né? Então, a gente pensar que, olha, esse avanço, ele também contribuiu para que isso acontecesse, as políticas públicas, né? E isso, claro, vem dos governos. E da participação da sociedade também, né? A sociedade é muito importante para ajudar a delinear essas políticas, essas ações, né? Não só as políticas, mas que elas sejam cumpridas. Eu tenho aqui uma declaração de uma autoridade na questão do envelhecimento no Brasil, que é o ex-diretor da Organização Mundial da Saúde, e hoje é co-presidente da International Longevity Center no Brasil. E ele diz o seguinte: os países desenvolvidos enriqueceram para depois envelhecer. E aí completa, né? Nós estamos envelhecendo na pobreza. A França, por exemplo, demorou 45 anos para dobrar a sua proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazer isso em 19 anos. Ele deu essa declaração à revista Veja São Paulo no ano de 2018. A senhora concorda com essa declaração? Totalmente, isso é um fato, né? É um fato, os nossos estudiosos, nossos epidemiologistas brasileiros são excelentes, têm acompanhado mesmo o desdobramento, o aumento da população idosa aqui no Brasil, e realmente é isso que tem acontecido, né? O Brasil, ele está envelhecendo na pobreza, a gente não ficou rico e depois envelheceu igual a França, certo? Nós estamos envelhecendo a passos largos. O Brasil tem tido a sua população, tem visto a sua população envelhecer muito rápido, tá? E aí a gente está tendo, eu vou usar um termo aqui, né? Quase que trocar o pneu com o carro andando com relação às adequações
socioeconômicas que são necessárias quando um país envelhece nessa proporção e nessa velocidade. Então, total acordo, né, com a citação, porque isso é um fato, é isso mesmo que tem acontecido. É isso que nós temos visto nos levantamentos epidemiológicos que saem, né, aqui no nosso país. E isso gera, né, Renato, a gente é muita coisa para olhar e para ser cuidada num país que está envelhecendo na pobreza. Então, assim, como que a gente vai lidar com esse número de idosos que cresce a passos largos a cada dia, e não esquecendo que a gente tem idosos ficando mais idosos, né? Então, como que a gente, enquanto sociedade, a gente se organiza para oferecer, para propiciar que eles tenham aí uma qualidade de vida, né? O impacto disso na sociedade como um todo, socioeconômico, culturalmente falando. Então, isso gera muitos pontos a serem olhados com muito cuidado, com muito carinho, né? Porque a gente vai ter que ir mudando e adaptando uma série de coisas na nossa sociedade em função dessa transição demográfica, né? Então, o Brasil também está seguindo uma tendência mundial que é envelhecer. O mundo está envelhecendo, não é só o Brasil, tá? O mundo está envelhecendo. E aqui está ocorrendo de uma forma muito rápida, né? Então, como eu disse, é como se a gente tivesse que trocar o pneu com o carro andando. Não deu tempo da gente preparar toda a situação, todo o cenário para acolher. Não, a coisa está acontecendo rápido e a gente vai se adaptando, né? Vai olhando as necessidades que vão surgindo em função desse movimento demográfico. O que, por um lado, é uma conquista, né? A gente poder viver mais, né? Alcançar aí idades tão longevas é uma conquista, mas traz também desafios. Exatamente, né? Esses desafios é justamente o que eu gostaria que a senhora falasse para os nossos ouvintes aqui, internautas, que acredito que devem estar se perguntando, né? As próprias pessoas que estão nessa faixa etária e aí eu aproveito para perguntar qual é a faixa etária de uma pessoa considerada idosa? Não sei se esse termo também é correto, e se a gente vai entrar... Tem gente que não gosta desse termo idoso, idosa. Gostaria que a senhora falasse, então, por exemplo, qual é a idade considerada aí dentro dessa linha, né, de pensamento de uma pessoa que é considerada idosa ou da melhor idade, como o politicamente correto manda dizer, e como que a gente alinha esses desafios para essa população? Bom, vamos lá, né? Aqui no Brasil, em países considerados países em desenvolvimento, que é o caso que se encontra o Brasil, é considerado uma pessoa idosa com 60 anos ou mais, tá? Em países desenvolvidos, como Estados Unidos, países da Europa, é 65 anos ou mais. Essa idade delimitada, ela é meio contraditória, assim, porque até para quem estuda, para quem é da área, fica difícil a gente estabelecer de fato qual é a idade, com que idade você virou idoso, né? Não tem essa, a gente vai envelhecendo ao longo da nossa vida. Então, assim, a gente não tem marcadores biológicos tão bem definidos para falar, olha, a partir, então, dos 50 anos e 3 meses, você vai se tornar idoso, né? Então, assim, essas idades, elas foram marcadas, né, foram determinadas em função de outros fatores, tá, que não necessariamente só os fatores biológicos, tá, porque a gente vai envelhecendo na vida, né, tem teorias que falam, a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce, né, então, aqui no Brasil é 60 anos ou mais, tá, países desenvolvidos, como países da Europa, Estados Unidos, 65 anos ou mais, ok? O termo idoso é o termo padrão, né? Científico, ancião, idoso. O que a gente costuma trabalhar muito, né, são os outros termos, né? Tá velho, né? Eu sou velho ou eu sou idoso? Né? Velho, quando vem com um termo pejorativo, daí, né, a gente já sabe que vai até para um caminho aí que pode levar ao etarismo, né, que eu acho que é um dos assuntos que a gente vai acabar falando aqui em algum momento. Mas o termo idoso,
É o termo técnico mais usado, né? Agora, termo melhor idade, eu falo isso para alguns pacientes e falo, melhor idade para quem, doutora? Né? Para quem que é a melhor idade? Para mim não está sendo a melhor idade, né? Porque a velhice, ela vem, claro que ela vem acompanhada com uma série de mudanças do corpo, físicas, né, sociais, psicológicas, e normalmente, Renato, são mudanças que trazem consigo, normalmente, perdas, né? Então, é uma tendência natural do nosso corpo, à medida em que a gente envelhece, ele vai se desgastando, né? Por isso que é importante a gente começar uma vida inteira, né, desde jovem, a ter hábitos de vida saudável, né, uma alimentação legal, a prática de atividade física, uma vida inteira, porque você vai colher os frutos disso lá na frente, quando você envelhecer, quando você se tornar um idoso, porque o impacto das perdas que ocorrem, né, e aqui a gente está falando nesse momento de perdas físicas, que ocorrem de uma forma natural. O envelhecimento, ele traz consigo um desgaste natural do corpo, tá? Então, se eu me cuidei a vida inteira, o impacto dessas perdas que inevitavelmente vão ocorrer na velhice, eles vão ser menores. Então, por exemplo, uma perda que ocorre com todo mundo que vai envelhecendo é algo que a partir dos 40 e poucos anos, a nossa visão ela vai perdendo a sua capacidade de manter o foco. Então, todo mundo vai desenvolver, em maior ou menor grau, uma coisa chamada presbiopia, que é o que todo mundo fala que é a síndrome do braço curto, né? Então, assim, eu tenho que agora reajustar o que está perto de mim para eu conseguir enxergar. E antes não acontecia isso comigo, né? Então, isso é um exemplo, né, que eu estou te dando de do que o envelhecimento naturalmente traz. É uma perda, né? Então, eu vou ter que agora usar óculos e todo mundo vai passar por isso, tá? Então, Inclusive eu também, viu, doutora? Já estou usando óculos e eu tenho que ficar com essa coisa aqui, ficar observando mais de perto, que eu já não estou enxergando muito bem, não, viu? Pois é. Todo mundo vai passar. Eu estou enrolando para mandar fazer o meu óculos, viu, Renato? Porque todo mundo vai passar. Isso faz parte, né? E quando isso faz parte desse processo natural de desgaste do corpo, vamos chamar assim, a gente dá um nome de senescência. Então, são perdas que acontecem com o envelhecimento natural e que vai acontecer com todo mundo, tá? Agora, quando eu lá na velhice, meus 60, 70 anos, né? É até estranho a gente falar velhice com 60 anos hoje, né? Lá, décadas atrás, era natural. Hoje, é uma coisa meio estranha, porque às vezes tem uma pessoa de 60 que às vezes está mais bem, falar esse termo, mais bem conservada do que uma de 50, às vezes é muito relativo, né? A idade, essas comparações que antes, uns anos atrás, a pessoa chegava nos 50, nos 60, ela realmente já demonstrava essa idade. Hoje já não acontece isso, né, doutora? Mas, enfim, eu gostaria que a senhora comentasse esse tema e também, já que a senhora falou sobre etarismo, também sobre o etarismo, daqui a pouquinho eu vou chamar um intervalo, tá certo? A gente precisa ir para um breve break aqui e já retornamos com o Radar Paulista na TV. Aguardo você aí, internauta e telespectador, fique ligado, né, que o assunto aqui tá sempre muito bom. Aguardo aí a sua audiência. Até já.
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema melhor idade, os avós, né? Já que nós estamos também aí comemorando sempre no mês de julho o Dia dos Avós, né? Pessoas que sempre são muito importantes na vida das pessoas e também pessoas que estão nessa faixa etária, como a doutora Cecília Galetti, psicóloga, está conversando aqui conosco. E nós estávamos aqui no papo no bloco anterior sobre essa relação de idade, muitas vezes demonstrando que pessoas, às vezes, com 60 anos, mais 50, às vezes até de 70, aparentam uma jovialidade realmente incomum até alguns anos anteriores. E aí aproveito também para falar dessa questão do etarismo, doutora. Como a senhora vê e o que é o etarismo? Só falando, né, dessas diferenças, às vezes você tem idosos de 80 anos que aparentam uma jovialidade maior do que alguém de 50, né? O envelhecimento é muito heterogêneo. Esse processo de envelhecimento, né, como a gente estava falando, a gente tem uma idade marcada só por outras questões mais práticas da vida, né? Mas o envelhecimento ele é um processo. Então, o processo de envelhecimento é muito heterogêneo. Então, dependendo de fatores sociais, econômicos, físicos, psicológicos, é que vai dar todo um cenário para aquela pessoa que está envelhecendo melhor, né, com mais saúde, conseguindo lidar melhor com as questões que o próprio envelhecimento traz, né? As mudanças do corpo, as mudanças sociais e as perdas que ela traz consigo, que outras pessoas, né? E aí entra o tema do etarismo, como as pessoas estão vivendo mais, né, Renato? O etarismo é o nome que a gente se dá, né, para o preconceito relacionado exclusivamente à idade avançada, né? Então, hoje a gente fala muito em etarismo, e o etarismo é algo muito sério e precisa ser divulgado, debatido, conversado na nossa sociedade, porque ele tem um impacto muito importante na saúde mental das pessoas, dos idosos, né? E também na saúde física. Isso repercute também na saúde física. A pessoa viver esse preconceito, né? Um preconceito baseado na idade avançada, certo? Isso pode se dar de várias formas. Às vezes ela é sutil, às vezes ela pode ser mais explícita, né? Numa fala, né? Durante uma conversa, ou numa ação mesmo. Então, alguém que deixa, por exemplo, de contratar numa vaga de emprego uma pessoa com 65 anos, porque ele é velho. Né? Isso, por exemplo, é um exemplo meio caricato, mas é um exemplo de etarismo e acontece sim. Tá? Então, assim, a pessoa não ser contratada exclusivamente
por conta da idade, né? Ela ouvir comentários, você não acha que você está velha demais para isso? Né? Então, o tom, tudo isso compõe o que a gente chama de etarismo, que é o preconceito, né? Então, a forma de você pensar, a forma como você lida com a pessoa idosa, você discrimina, é uma discriminação, tá? Baseado no critério idade avançada. E isso tem um impacto negativo muito grande na saúde mental e na saúde física de quem sofre esse tipo de preconceito, tá? Então é muito importante, porque muitas vezes esse preconceito ele é meio velado, né? Ele não é escancarado. Então a gente precisa parar de normalizar algumas falas, a gente precisa parar de considerar como, isso é normal. Não, tem coisas no envelhecimento que não são normais, tá? Então, só para dar um exemplo, no envelhecimento, muita gente acha que a depressão no envelhecimento é normal. Não é. Não faz parte do envelhecimento normal uma pessoa deprimir. Né? A depressão na velhice é uma doença, assim como é uma doença na adolescência, na fase adulta. Né? Por exemplo, alguns outros temas relacionados à vida do idoso, o próprio exercício de escolha, né? De ir e vir, a autonomia dele, o exercício da sexualidade. Enfim, a gente precisa começar a desmistificar alguns pontos, tá? Com relação ao processo de envelhecimento e dos idosos, até para ir desconstruindo esse discurso e algumas ações etaristas, tá? Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui dos nossos internautas querendo saber o seguinte: parece que tem uma figura, né, do idoso quando a gente vai estacionar o carro em shoppings e supermercados e tudo mais, parece que tem uma figura de um idoso ali, meio que com uma bengala, alguma coisa assim, né? Não me lembro, não me recordo exatamente. E parece que vão mudar essa figura para 60 mais, uma figura, não sei se a senhora já viu essa modificação, né? O que a senhora achou dessa mudança e o que a senhora achava dessa figurinha anterior, ou ainda sendo utilizada nesses logradouros públicos? A figura, né, Renato, é a figura estilizada de um idoso mais curvado, apoiado numa bengala. Isso traz para a gente a imagem de um idoso mais frágil, né? E como a gente estava falando agora há pouco, a gente tem idosos de 80 anos que não são curvados e não usam bengala. Né? Então, é muito heterogêneo e uma imagem como essa, ela leva muito facilmente à estigmatização, né, da figura do idoso. Então, todo idoso é um idoso frágil? Não, não é. Né? Então, até para a gente começar a dissociar o idoso dessa imagem de alguém que é muito frágil. Né? Ele pode, claro que pode acontecer de um idoso de 60, 65 anos, por qualquer motivo, né, precisar do uso de um dispositivo auxiliar de marcha, que é a bengala. Claro que pode. Agora, não é todo idoso que é assim. Então, foi importante essa troca, né, ou esse movimento de troca, para a gente começar a desestigmatizar a figura do idoso. Né? Vamos lembrar, antigamente a imagem que a gente tinha de idoso era já realmente aquele idoso que ficava mais em casa, né? Que ia para os aposentos de fato quando parava de trabalhar. Hoje, como você começou o programa falando, os idosos estão mais ativos, estão aí, né? Estão no mundo, estão na sociedade. Você mesmo consegue identificar um idoso com essa figura? Não, de forma alguma. Aliás, eu realmente, o pessoal da BCC aqui tá de parabéns, porque eu nem sabia disso. Eles me mandaram aqui a informação e estão bem atualizados, porque eu também não sabia dessa mudança, não, mas eu acho realmente importante, porque não tem o menor sentido. A gente vê, como a senhora mesma disse agora há pouco, né? Tem muito jovem também nessa condição, muito jovem que, infelizmente, desenvolve também algumas doenças, né? Hoje, com uma rapidez, né? Lá com 20 anos, com 15 anos, infelizmente, isso acontece com uma frequência enorme hoje, né? Isso não acho que é relevância para ninguém,
infelizmente, são os tempos atuais. Mas, se nós formos verificar bem, tem, como eu também disse anteriormente, às vezes idoso com 80, 70 anos, que parece mais jovem do que alguém com 40, com 50. Então, é tudo muito relativo, e realmente simbolizar um idoso com a senhora disse... Uma imagem mais frágil, né? Mais curvado. Fragilizado, exatamente. Não bate com a realidade, né? E aí eu aproveito para perguntar para a senhora o seguinte, acho que é uma pergunta fundamental também, né? Como o idoso pode fazer para ser... Porque acredito o seguinte, o idoso, é claro, o que ele, na minha opinião, é uma vantagem do idoso é que ele angariou experiência ao longo da vida, né? Coisa que o jovem não tem, né? Eu acho que se tem algo extraordinário para o idoso, e eu falo isso também já com a minha experiência de vida, né, que quando você tem 20, quando você tem 30, você se depara com situações que muitas vezes você não sabe como agir. Aí, com a idade, você vai... opa, peraí, eu já passei por isso em algum momento na minha vida e vou utilizar isso, né, neste momento. Então, a minha pergunta é, como ser feliz, né? É claro, dentro de todas as condições que nós falamos, né? E condições aí socioeconômicas no Brasil que não são das mais favoráveis, muitas vezes a própria... Aí vamos entrar na questão da previdência social, que também não é das mais aí aprazíveis, interessantes, que consigam completar, vamos dizer, o orçamento, né? Completar o orçamento, fica melhor, do idoso, para que ele tenha também uma vida melhor. Mas o que a senhora diz para os idosos que querem ter uma vida plena e feliz nessa fase de suas vidas? Olha, não dá para ser receita de bolo, né? Mas a gente fala que eu acho que tem algumas questões que devem ser olhadas e algumas condições que devem ser preenchidas se a gente quiser ter uma velhice bem-sucedida, né? Eu vou usar o termo bem-sucedido no lugar de feliz, tá bom? Mas engloba a felicidade ou a sensação subjetiva de bem-estar, tá ok? Eu acho que o ponto que você trouxe é fundamental, né? Que a pessoa, de fato, possa ter... aprendido com a vida, com as experiências e usar vamos chamar aí, a sabedoria, né? Usar isso nessa fase da vida que é tão marcada, como você também bem colocou, principalmente aqui no Brasil, por fatores que às vezes não colaboram muito para que a gente possa ter uma vida aí um pouco mais confortável e mais tranquila, né? Então, a flexibilidade é um ponto importante, flexibilidade emocional, psíquica, é um ponto importante, porque na velhice a gente vai lidar com muitas mudanças e muitas perdas. Então, eu consegui tolerar essas perdas, superar essas perdas, e aí vem a minha flexibilidade, né? A minha capacidade de ser resiliente. Isso é um ponto muito importante que vai ajudar bastante a ter aí uma velhice bem-sucedida, tá? Você desenvolver uma sensação subjetiva de bem-estar. A flexibilidade ela também vai te favorecer para que você esteja sempre em contato, renovando os seus vínculos sociais, né? Como a gente sabe que com a velhice a tendência são os nossos contemporâneos morrerem, né? A gente vai perdendo as pessoas, eu posso ficar viúva, vou perdendo os amigos, enfim. É muito importante que eu esteja sempre inserida na sociedade, tá? E participando, atuando e favorecendo novos vínculos. Então, a participação e a interação social, ela é muito importante aí para o que você está chamando de felicidade, né? E a gente chama aqui de velhice bem-sucedida, tá? Além, é claro, da gente ter um cuidado com a nossa saúde física e psicológica, né? Mental, emocional, tá? Então, assim, sempre se alimentar muito bem. A prática de atividade física é fundamental, né? Mas os vínculos sociais, você se sentir pertencendo ao seu núcleo familiar, à sua sociedade, você participar de forma ativa, né, dessas ações e você se dar a chance, ser flexível e se dar a chance de estabelecer novos vínculos e ouvindo muitas vezes pessoas que têm discursos diferentes do teu, né, valores diferentes, que daí a gente falaria até rapidamente aqui da relação entre os avós e netos,
né? Que são gerações diferentes, você tem valores diferentes, e aprender a lidar, conviver com isso é muito saudável. É basicamente fundamental, tá? Então, acho que são esses pontos. Muito bom. Doutora, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria aqui, como contrapartida do que eu acabei de falar também, né, com relação à felicidade e tal, e, claro, da sabedoria, da experiência, tem também aqueles idosos que se recusam a envelhecer, né, que acham que são jovens, até, eu digo jovem no sentido realmente de achar que pode ter uma vida, vamos dizer, de uma energia absurda, como se ele tivesse 20 anos aos 80, aos 70. O que a senhora acha disso? Se isso também é um etarismo do próprio idoso, se podemos considerar isso, essa recusa de envelhecer, no sentido de que o corpo também, né, o corpo físico, ele requer alguns cuidados, queiramos ou não, né, tem esse aspecto físico, né, e muitas vezes esse idoso se considera aí, não, vamos para balada e não sei o quê, 70 anos, tô legal, posso fazer o que eu quiser, e a gente sabe que às vezes não é bem assim, né? Enfim, para finalizar, eu gostaria que a senhora comentasse isso e deixasse suas considerações finais aqui no Radar Paulista na TV. Lembrando, né, nada contra idoso ir para balada, eu entendi o seu ponto, eu acho que o ponto é sempre assim, se a gente se depara com um idoso que está com uma negação, ou seja, ele tem já restrições físicas, né, assim, não está compatível o que ele quer com aquilo que o corpo dá de condição para ele fazer, a gente pensa que é uma negação do envelhecimento mesmo, e isso pode estar muito ligado, Renato, normalmente, à proximidade da morte, né, então pessoas que estão aí com alguma dificuldade em lidar e elaborar com as mudanças e perdas, né, que o próprio envelhecimento trouxe para ela, e a proximidade da morte, que é um fato, né, para todos nós. Então, é importante que a pessoa possa aproveitar, sim, e deve aproveitar muito a vida, nessa fase da vida, na velhice, né, mas muito consciente do que é possível de ser feito em termos físicos, né, com o exemplo que você está dando. Então, eu acho que, graças a Deus, até indo para as considerações finais, a nossa sociedade ela está tendo aí a possibilidade de ver, né, os nossos cidadãos envelhecendo e vivendo cada vez mais, mas a gente tem que se atentar para que a gente possa viver com qualidade, né, ter uma velhice bem sucedida, e eu acho que a gente tem toda a condição enquanto sociedade para promover isso. O que a gente precisa é, então, trabalhar aí, desmistificar alguns conceitos, sermos flexíveis e trabalhar bastante, por exemplo, o etarismo. É isso aí. Doutora Cecília, agradeço demais, né, os seus esclarecimentos, a sua visão a respeito deste tema, né? E fica aqui o convite sempre que nós formos tratar de algum assunto aqui relacionado também à melhor idade, à população mais idosa e tudo mais, o convite para novas entrevistas aqui no Radar Paulista na TV. Tudo bem? Muito obrigada, eu agradeço. É isso aí. E, como a doutora Cecília falou, nada contra a balada também, né? Os idosos têm todo o direito de curtir a balada, mas, né, qualidade de vida é fundamental. Então, foi para balada, né? Aquela velha história, vai ter que se hidratar mais, se alimentar direito, né? Praticar esporte, como disse a doutora Cecília, né? Então, ter cuidados realmente importantes, assim como todos, né? Todas as faixas etárias precisam ter esse cuidado, não é só a população idosa, tá certo? Ter uma frequência de visitas ao médico também é importante, antes de mais nada, né? Fazer sempre visitas periódicas ao médico, tudo isso faz parte de uma vida mais saudável, né? E é isso que nós queremos para todos os nossos ouvintes e internautas, tá certo? Lembrando que semana que vem estaremos novamente aqui com a Radar Paulista na TV com mais um tema para a sua participação. Deixando um grande abraço a todos, obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!